capítulo 5 de João, do versículo 16 em diante, começa uma das sessões mais espetaculares do livro de João, porque Jesus começa a revelar alguns segredos e isto começa a incomodar os judeus. Versículo 16 diz assim: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, verso 19, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o pai, o filho o faz igualmente. E verso 20 ele diz, porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer, verso 21. Então, tem muita coisa aqui para falar, então a gente tem que dividir realmente essa sessão daqui para frente até o final do capítulo 5, até o versículo 47, dividir isso aqui em porções, para a gente conseguir realmente captar o que Jesus está dizendo e tentando passar para aquelas pessoas que estavam com o coração fechado. Então, vamos começar pelo que diz no verso 16 e o verso 18. Ele diz, os judeus, João diz, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Que coisas? Curar as pessoas, ajudar as pessoas. Não é que Jesus estava cavando um buraco no sábado, consertando uma carroça, colhendo na lavoura. Não, ele estava curando pessoas. E isso incomodava os caras. E no verso 18, ele diz assim, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era filho de Deus. Então eles tinham duas razões para querer matar a Jesus. A primeira razão é porque Jesus quebrantava o sábado. E a segunda razão é porque Jesus dizia que era filho de Deus. Agora, a segunda coisa que eu quero destacar para você, bom, primeiro, deixa eu voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho para falar sobre, de novo, eu toquei nisso no vídeo passado, sobre o perigo que é quando nós começamos a nos afastar de Jesus, do espírito da palavra, para nos apegar à letra da palavra, à letra fria da palavra. Porque tem muita coisa na Bíblia que perde o sentido se o Espírito Santo não estiver lá. Não adianta eu ler certas coisas da Bíblia e ler aquilo do jeito que está escrito, com a letra fria que é, e dizer, isso aqui é isso aqui, eu tenho que fazer isso, isso e isso, e tenho que fazer assim assado. Sem que o meu coração esteja tomado pelo espírito do que está escrito ali. Eu lembro eu estava ouvindo um debate entre dois pastores numa determinada rádio que tem no Brasil, e aí conversa vai, conversa vem, um defendeu uma ideia, o outro defendeu a outra ideia, e aí um deles virou e falou assim, mas olha aqui o que está dizendo esse texto aqui, ó. Olha só, esse texto está dizendo isso, isso e isso, e o que o texto diz é o que eu faço, eu vivo o que diz o texto. Aí eu pensando do lado de cá, pensando comigo, falei, quanta coisa que às vezes o texto diz e nós encontramos um fundamento por detrás do que aquele texto diz, que nos leva a entender que aquela letra fria, do jeito que está escrito ali, não é na verdade o que eu devo praticar. Vou dar um exemplo. Paulo diz que a mulher não deve falar na igreja, a mulher deve ficar calada na igreja. Está escrito lá, a letra fria está escrito, que a mulher não deve falar na igreja. Mas o mesmo indivíduo que diz para o outro, não, eu faço assim porque está escrito aqui assim, o mesmo indivíduo, ele vai encontrar uma justificativa para dizer o seguinte, não, mas espera um pouquinho, nesse caso aqui, Paulo estava falando numa região, num lugar onde as mulheres dominavam, não sei o que lá, tinha o culto a Diana, isso e aquilo, assim, assado, que é verdade, de fato. Eu não estou aqui defendendo a ideia de que a mulher não possa falar na igreja. Eu estou mostrando para você como que é curioso que o espírito da letra, na maioria das vezes, nos salva da própria letra. Portanto, a palavra viva, por isso que Jesus é a palavra viva. Porque
se a letra resolvesse tudo, nós não precisaríamos de Jesus, que é a palavra encarnada, a palavra viva. Por que os judeus bateram cabeça quando Jesus veio? Porque quando Jesus veio, ele começou a falar umas coisas que não fazia sentido para eles. Eles estavam tão fixados na letra fria da lei, e na maioria das vezes também interpretando-a erradamente, que quando o Logos vivo, a palavra viva veio encarnada, eles não conseguiram reconhecer mais, de tão afastados que eles estavam da letra, ou do espírito que estava na letra. Ou seja, eu posso usar a letra fria para matar, eu posso usar a letra fria para condenar as pessoas, eu posso usar a letra fria para julgar quem eu quiser, eu posso usar a letra fria para excluir as pessoas do meu círculo, eu posso usar a letra fria para me considerar melhor do que o outro, para acusar o outro de não ser tão santo quanto eu sou. Eu posso usar a letra fria para muita coisa. Então o que me salva da letra fria é exatamente o espírito da letra. É a vida que está na letra que muitas vezes vai me socorrer. Então eles não entendiam que Jesus curando no sábado, ele não estava quebrantando o espírito da letra. Ele não estava quebrantando o significado vivo do que a letra dizia. Mas eles não conseguiam entender isso aí. A segunda coisa é que quando Jesus diz algo, essa frase é entendida por muito poucos, tá? E hoje você vai entender essa frase. Verso 17, João 5,17. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ok, da onde que Jesus tirou essa frase? Mas que frase parece que tão fora de lugar é essa? Ok, vamos ver o contexto da frase. Qual era o problema do momento? Qual era o bate-boca no momento? Que Jesus estava curou um paralítico no sábado. Quer dizer, não interessava para eles que o cara estava curado depois de 38 anos doente, que o cara estava andando. Só aí já é um milagre para se discutir um ano. Como que as pernas desse cara consertou? Da onde que vem esse poder? Que poder maravilhoso é esse que tira uma pessoa da cadeira de roda, que faz uma pessoa levantar e largar a muleta? Tem que ser o poder extraordinário de Deus. Tem que ser Deus. Mas nada disso importava para eles. O que importava é que a letra fria diz que não pode fazer nada no sábado. E não é verdade. O que o espírito da letra diz é que você não deve trabalhar no sábado. Trabalhar para ganhar a vida, trabalhar para produzir riqueza, produzir dinheiro. É isso que a letra diz. E ainda assim, esse trabalho havia exceções à regra, como por exemplo, os sacerdotes tinham que trabalhar no sábado, porque no sábado eles tinham que executar tarefas sacerdotais para poder abençoar o povo e cuidar do povo e etc. Então havia exceções, mas não interessava para eles. Só que Jesus veio e diz algo que não faz muito sentido para nós, mas isso para eles era um impacto violento, porque quando Jesus diz no verso 17 o que eu acabei de ler, no verso 18 eles já estão procurando uma forma de matá-lo de novo. No verso 16 eles querem matá-lo porque ele fazia essas coisas no sábado. Aí Jesus diz o que diz no verso 17, agora no verso 18 eles estão querendo matá-lo duas vezes. Então, qual é a profundidade do que Jesus está dizendo no verso 17? Ora, era sábado, Jesus tinha acabado de curar o cara, eles estavam aborrecidos, irados com Jesus, porque ele curou o cara no sábado. Aí Jesus vem e diz assim, meu pai trabalha até agora, era sábado. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava soltando uma bomba na cabeça daqueles judeus, porque os judeus acreditavam, e acreditam até hoje, que Deus fisicamente descansou no sábado depois da criação. E eles acreditavam que no sábado, ainda tem um segmento judaico que acredita nisso até hoje, que no sábado Deus está lá no trono descansando. Então eles entenderam tão erradamente o princípio do sábado, que chegou um ponto deles acharem que o sábado tinha realmente a ver com um descanso físico de Deus, como se Deus fosse físico. Jesus tornou-se carne,
Mas Deus, na sua inteireza, Pai, Filho e Espírito Santo, não é físico, Deus é espírito. O próprio Jesus falou disso no capítulo 4. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele descansou por quê? Descansou de quê? Que cansaço foi esse que Deus teve que precisou de descansar? Então a gente sabe que não era um descanso literal. O descanso da criação do meu ponto de vista, tinha um conteúdo, um sentido muito mais didático. Porque o livro de Hebreus depois, por isso que você tem que juntar as peças. O livro de Hebreus mostra que o descanso era Cristo. Então, quando Deus cria lá no início, lá no livro do Gênesis, e diz que pela sua palavra ele criou os mundos, e João capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aquela palavra que criou o mundo lá no Gênesis era o próprio Cristo que agora estava encarnado. Então, quando ele descansa, lá ele diz descansa, ele está estabelecendo um princípio didático de que aquele descanso iria encarnar lá na frente. Ou seja, se eles entendessem Deus do jeito que Deus queria ser entendido, nunca teria dado confusão isso. Então ele cria tudo lá pela palavra, e a palavra não é uma coisa, a palavra é uma pessoa, que hoje nós chamamos de Yeshua, de Jesus de Nazaré. Então ele cria pela palavra, e João diz que sem ele nada do que foi feito se fez, e quando ele termina, então Deus descansa. Esse descanso era uma mensagem. O que estava descansando ali, entrando em repouso, até ser revelado na encarnação, era a própria palavra. A própria palavra. E essa palavra seria revelada depois. Claro, durante o Velho Testamento nós temos algumas aparições do que seria Jesus depois, né? Ele não tinha esse nome no Velho Testamento. No Velho Testamento ele era chamado ou do próprio Deus, Yahvé, ou ele era chamado de anjo, mensageiro, ele aparecia de muitas formas no Velho Testamento. Mas não havia revelação de quem ele era, uma revelação clara de quem ele era. Então, esse tempo onde faltava revelação clara de quem ele era, ele está em descanso, ele está em repouso, porque ele seria revelado depois como sendo, então, como diz Hebreus capítulo 1, como sendo a expressa imagem de Deus. Então, descanso aqui tem dois sentidos. Eu citei o primeiro, esqueci do segundo. O primeiro sentido é didático. Deus queria ensinar algo com aquela palavra, e Deus então descansou. Aí depois ele estabelece o sábado para o povo de Israel descansar, porque através do descanso do povo de Israel, eles teriam mais facilidade de assimilar o verdadeiro descanso que viria depois, que é a palavra encarnada. É isso que o livro de Hebreus diz. Mas eles não aceitaram. E aí, com a rebeldia no deserto, quando eles saíram do Egito, então acontece o pior, que é quando Deus decide, no livro de Hebreus diz que Deus jurou na sua ira que eles não entrarão no meu descanso. Não entrarão. E eu vou rapidamente aqui pegar esse texto para vocês, e aí vocês vão ver como que a coisa faz sentido. Olha aqui. Como que faz sentido a forma como Deus pensa. Deus pensa de uma forma que nós precisamos entender, senão a gente fica preso à letra fria. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que a Bíblia diz. Capítulo 3, deixa eu puxar aqui rapidamente, ok. Passei, perdão. Ok, capítulo 3. Então, olha bem. Vamos começar aqui com o versículo... Vamos a partir do versículo 10, tá? Hebreus 3, 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse... Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. A palavra caminhos aqui tem a ver com a forma de agir, a forma de pensar, a forma de se comportar. Deus está dizendo, eles não me entenderam. Verso 11, assim, ouça, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Entendeu agora?
Entende agora Romanos 11, por que Deus cegou temporariamente Israel para não enxergar o Messias? O próprio Jesus disse, os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Jesus disse, para que eles, ouvindo, não entendam, vendo, não percebam e não se arrependam. O próprio Jesus disse, verso 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, olha que coisa tremenda, gente. E agora no capítulo 4 ele já entra, eu vou acelerar porque o vídeo já está ficando grande demais. Diz assim, olha bem, capítulo 4, Hebreus 4. Tenhamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, a palavra, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviam, eles só queriam a letra fria, mais nada. Verso 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, nós os que cremos já estamos no repouso. Nós estamos dentro do sábado. Nós estamos no Shabat. O Shabat é permanente, não é um dia da semana a ser guardado. Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E em outra vez, em outro lugar, não entrarão no meu repouso. Pronto, matou a charada. Olha que coisa linda. O escritor aos Hebreus matou a charada. Então, ele está dizendo o seguinte, eles não entenderam, eles estavam achando, parafraseando o que o escritor está dizendo, ele está dizendo o seguinte, não, eles não entenderam a questão do repouso, eles acharam que o pai estava falando de um repouso físico, de um repouso de um dia da semana. Claro que no Velho Testamento eles tinham que repousar no sábado, por causa do lado didático, mas a ideia é, vocês vão usar o sábado físico, o sábado semanal para vocês repousarem, para quando o repouso vier, vocês conseguirem entrar nele, vocês entenderem o repouso. Porque uma vez que eles praticaram aquela sombra a vida inteira, quando a coisa real viesse, eles diriam, uau, glória a Deus, olha aí, é esse o repouso que o Senhor, que Jeová nos falou a vida inteira, mas foi o oposto, eles não conseguiram entender. Então Deus falou, por causa disso vocês não vão entrar no meu repouso. Ou seja, vocês não vão conseguir reconhecer o Messias. 2000 e poucos anos, Israel ainda não consegue reconhecer o Messias. Não consegue. Vários judeus se convertendo ao longo do tempo, mas a nação de Israel não consegue reconhecer o seu Messias. Por quê? Porque Deus lhes cegou para que eles não conseguissem ver até que o tempo dos gentios haja entrado. Então, eu não vou avançar muito, porque já está chegando em 20 minutos o vídeo, mas nós vamos ficar aqui, então, nesses 3 versículos, com o foco no 17. Jesus está dizendo, meu pai trabalha até agora, ou seja, é sábado. Como que você ousa dizer que Deus está trabalhando agora, se hoje é sábado? Está entendendo a jogada? E Jesus está dizendo, gente, o pai trabalha até agora. O pai trabalha no sábado, é isso que Jesus está dizendo. O pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por que ele podia trabalhar no sábado? Porque ele era o próprio sábado, ele era a consumação do sábado. Jesus era e é a consumação do repouso. Se você estiver em Jesus, você alcançou o Shabat. Espero que você tenha recebido, compreendido, é muito profundo o que eu expliquei para você nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você entendeu, se você já tinha visto por esse ângulo, se isso trouxe bênção ao seu coração, o seu comentário é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no vídeo. Fiquei assustado esses dias quando eu vi as métricas do YouTube, que, sei lá, 40% ou 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal, ou seja, vocês não ajudam o canal em nada. Se vocês só assistem e não se inscrevem, não deixam o like, vocês não estão ajudando o canal. Para falar a verdade, até prejudica, porque você assiste e segue para outro, assiste e segue para outro. O que o algoritmo do YouTube entende? Fala, não, esse vídeo não é relevante. As pessoas estão assistindo e indo embora, assistindo e indo embora. Por isso eu preciso que você se inscreva e deixe o seu like, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.